O doutor em Comunicação e Linguagens, Moisés Beio Cardoso, no nosso quadro Tech Mix dessa semana. Gente, hoje o assunto é o Setembro Amarelo. O Beio vai contar pra gente qual é a influência das redes sociais nos casos de suicídio. Esse é um tema bem difícil da gente trazer, uma pauta que tem muito tabu em volta, mas precisa falar sobre ele. O Setembro Amarelo, ele é comemorado oficialmente no dia 10 de setembro. Ele tem como tema, esse ano, se precisar, peça ajuda. Eu quero trazer aqui dois dados para a nossa audiência. O primeiro é da Organização Mundial da Saúde, que registra aqui no Brasil 14 mil casos de suicídio por ano. Isso quer dizer que, em média, tem 38 pessoas tirando a vida a cada dia. E por conta disso, a gente se pergunta se esse instrumento que tem na mão o tempo todo, o celular, se ele influencia ou não as pessoas. E o segundo dado que eu trago foi uma experiência que o Facebook fez secretamente em 2012, já foi inclusive investigado e condenado por causa disso, que ele manipulou o feed de notícia de 700 mil usuários, colocando um tipo de conteúdo para tentar identificar o sentimento das pessoas. Esse experimento que o Facebook fez, ele realmente comprovou que o nosso sentimento muda mediante aquilo que a gente é impactado no feed das redes sociais. E a nossa audiência também deve lembrar, quando a gente tem um caso muito impactante creche aqui na cidade, como aquela semana foi pesada para a gente. Um reflexo daquilo que a gente vê. E nessa equação, quando a gente coloca os influenciadores digitais, a coisa complica muito mais. Porque muitas vezes o influenciador te vende uma coisa que não existe, que é diferente de uma propaganda que escuta no rádio, vê na TV, alguma coisa assim. A gente tem noção que aquilo é uma peça publicitária e que aquilo está te vendendo a necessidade de algo que muitas vezes nem precisa. Faz despertar para um produto que pode ser descartado da vida. Mas o influenciador, por ele supostamente viver aquele estilo de vida, ele passa uma ideia distorcida na cabeça de quem está consumindo esse conteúdo. A prova disso também são as bets e o jogo do tigrinho, que são amplamente divulgados por esses influenciadores e que, segundo uma pesquisa do Banco Itaú, ele estima que o brasileiro perdeu no último ano 24 bilhões de reais para esses jogos. E como é que se chega a esse dado? Tem uma estimativa do aumento do poder aquisitivo do brasileiro, dessa injeção financeira aí no orçamento familiar. Mas esse dinheiro que está entrando a mais, ele não chega nem no mercado financeiro, nem no consumo, ou seja, nem no supermercado, nem nas lojas. Está indo para algum outro lugar, tá sangrando esse dinheiro. E esse dinheiro está indo para os jogos. Por que eu vou trabalhar 8, 9 horas por dia no meu emprego para ganhar 1, 2 ou talvez 3 salários mínimos, se jogando em uma dessas plataformas eu posso ter um estilo de vida que o influenciador que eu sigo tem? Porque não existe isso. Mas a pessoa que está ali daquele outro lado, fragilizada, isso funciona também como um gatilho. É muito difícil a gente conseguir fazer esse filtro, separar isso no momento de fragilidade que a gente está. A vida dessas pessoas é editada. A vida de todo mundo que está dentro dos ambientes digitais é editada. Mostra o nosso melhor lado, usa filtros para ter uma imagem que não condiz com a realidade, porque tem dificuldade de aceitar isso. Tenta medir a gente pela régua do outro. Mas a régua que mede o sucesso da vida do outro não serve pra gente, porque cada um tem a sua própria métrica. Por isso que a gente sempre tem a impressão que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. É verdade. Assim como a nossa é mais verde do que a do colega do lado. E assim por diante. Porque são métricas diferentes. Para muita gente, o sucesso é uma coisa, para mim é outra. Quando eu tenho o entendimento disso, a forma que eu consumo os conteúdos digitais muda. Quando eu estou na beira de um precipício, às vezes esses conteúdos funcionam como um gatilho para acabar de empurrar. Quero deixar aqui uma mensagem final, que sempre que uma pessoa for te abordar, ou a gente sentir que ela está nesse momento esse momento de fragilidade, que a gente não deve julgar. O nosso papel deve ser de escutar e acolher. Um bom ouvido hoje em dia é muito difícil de a gente ter, porque todo mundo quer falar, tem muita gente falando e pouca gente escutando. Escuta, abrace, acolha. E também vale lembrar que o CVV tem um serviço de voluntariado muito bom, 24 horas por dia, não tem custo de ligação, é só você ligar o número 188, também tem serviço de WhatsApp, tem uma série de tecnologias que pode ajudar você a sair dessa situação. Porque a vida é o nosso bem mais precioso. É isso Um aí. alerta muito importante.
Então, obrigada por isso. Valeu.